Com apenas 12 anos de idade, a nossa convidada sofreu um acidente automobilístico, perdendo os movimentos e se tornando uma pessoa com deficiência. Mas isso não a reduziu à sua condição, tampouco impediu que ela realizasse um sonho de se tornar juíza. Hoje ela faz da sua profissão uma bandeira, a de lutar pela inclusão. E a gente vai conhecer a história da primeira juíza cadeirante de São Paulo. Tá no ar o nosso programa Diversidade. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e eu vou me audiodescrever para a gente começar o nosso programa, incluindo a todos que nos assistem. Eu sou uma mulher branca, cadeirante, tenho cabelos compridos e castanhos escuros e cacheados, olhos também castanhos escuros, uso óculos, tenho a estatura baixa e estou vestindo no programa de hoje uma camiseta bege, calça jeans azul escura e um par de tênis brancos. Uma conquista histórica tornou o nome da nossa convidada, Rebeca Martins Gomes, conhecido. E por meio dela e do seu desejo de combater a injustiça, ela garante representatividade na luta anticapacitistas nos tribunais. Eu tenho o prazer de recebê-la aqui no Diversidade para contar sua história hoje. Bem-vinda, Rebeca Gomes. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Eu sou a Rebeca, eu sou uma mulher também de pele branca, uso cadeiras de rodas, tenho um cabelo cacheado, castanho escuro, de porte médio e estou vestindo uma blusa marrom, uma calça jeans e tenho uma estatura alta. Bom, acho que para a gente começar é importante dividir a sua história com a gente, com quem está nos assistindo e vai te conhecer hoje. Pode ser? Claro. Bem, eu nasci em 97, então eu tenho 28 anos de idade. Eu não nasci uma pessoa com deficiência. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu sofri um acidente automobilístico e quebrei o pescoço. Quebrei a C5 e a C6, são duas vértebras. E a partir daí eu tive lesão medular e me tornei uma pessoa tetraplégica. Inicialmente eu possuía tetraplegia completa, porém com o passar do tempo eu hoje sou diagnosticada com tetraplegia incompleta, porque eu movimento os braços. É importante falar disso porque as pessoas sempre acham que tetraplegia é quem não movimenta nada do pescoço para baixo, né? Mas no meu caso eu não tenho o controle das minhas mãos e por isso eu sou considerada tetraplégica. Eu sofri com 12 anos, então eu estava no ensino fundamental ainda e voltei à escola um ano depois de estudar. Eu usei traqueostomia, que é aquele ferro no pescoço por onde as pessoas respiram, por 10 meses, tive que ficar longe da escola. Foi um período terrível da minha vida, literalmente. E voltei para a 7ª série e depois não parei de estudar. E hoje sou juíza no estado de São Paulo. E o sonho de se tornar juíza? É um daqueles sonhos que a gente, quando criança, já fala, eu vou ser médica, eu vou ser juíza? Ou isso veio, de repente, da sua consciência de que você era uma pessoa com deficiência já mais tarde e pensando em lutar por essa causa? Bem, o meu sonho era ser jornalista. Era o meu sonho terrível, assim. Eu ia para o YouTube ficar assistindo como funcionava o dia a dia de um jornalista. Porém, depois que eu sofri o acidente, eu sou do estado do Espírito Santo, que é um estado bem menor do que São Paulo. E eu vi que o mercado de trabalho no jornalismo, na minha realidade, já não era tão condizente com a minha condição, porque é muito mais restrito onde eu vivia. E, além desse fator, eu sempre gostei de ler e de estudar, sempre gostei. Até pensei em fazer letras também, eu pensei em muitas coisas. E eu sempre fui muito envolvida com as causas sociais porque eu tinha muita participação ativa na igreja. E a nossa igreja fazia muito trabalho na comunidade. Então era uma realidade também que eu vivia. Eu vivi desde os 4 anos na periferia de onde eu morava. O meu bairro já foi conhecido por um dos bairros mais perigosos do nosso estado. E então eu conhecia uma realidade que muitos não conheciam. Daí que, juntando o meu gosto por ler, por estudar, com a vontade de fazer justiça e de mudar a realidade também das pessoas, e a minha realidade, eu quis fazer direito. E no primeiro ano da faculdade, já no primeiro semestre, eu já quis ser juíza, porque o juiz, ele tem o poder de decisão. Todas as pessoas que participam do sistema judiciário têm um papel importante. O advogado, o Ministério Público. Porém, no meu caso, eu queria solucionar as questões. E o poder de decisão é do juiz. Então, eu
passei a sonhar com isso. Agora, voltando um pouquinho na sua fase preparatória para se tornar uma juíza, no momento das provas ali, enfim. Você encontrou alguns obstáculos no quesito acessibilidade, certo? Como você foi se blindando ou até mesmo se posicionando diante deles para chegar até o final da sua caminhada e hoje ser uma juíza? Bem, eu comecei a fazer provas para concurso durante a faculdade ainda. Eu fiz uma prova para escrivã da Polícia Civil e passei na fase objetiva, mas fui reprovada na perícia porque consideraram um cargo incompatível. E eu fui fazendo outras provas para auditora, para analista, e fiz provas também para a magistratura federal e estadual. E foram muitas as dificuldades assim encontradas durante a fase do concurso. Vou dar algumas. Na fase, já teve prova que eu ia para o prédio, quando eu chegava lá eu pedia um banheiro adaptado. O banheiro adaptado é o terror do cadeirante, porque as pessoas acham que é adaptado e não é adaptado. E basicamente o banheiro, ele, assim, explicando, geralmente o cadeirante muitas vezes faz um procedimento chamado cateterismo, que é o procedimento de passar sonda para urinar. E como o risco de infecção é muito maior, a gente precisa de um banheiro que tenha uma piazinha próxima ao banheiro. E daí que as pessoas simplesmente faziam um banheiro junto aos demais, que tinha uma porta maior, mas não tinha praticamente nada dentro daquele banheiro. E você tem que ficar pedindo ao fiscal para ficar na porta de fora, trancar, vedar a entrada de todo mundo. Houve outros lugares em que o prédio era adaptado, mas o prédio era em cima de um morro. E quando a gente se inscreve, a gente pede local com fácil acesso para cadeirante. É uma dos requisitos do concurso, assim, das questões de acessibilidade. E aí colocam você em cima de um morro, e aí minha mãe tinha que entrar me empurrando. Houve outras situações mais graves, por exemplo, como eu sou tetraplégica, eu escrevo assim, porém, se eu escrever por muito tempo, as minhas mãos doem mais. E aí eu pedi a prova adaptada para digitar em computador, na fase discursiva, porque são muitas linhas para serem escritas. E me impuseram um transcritor. E o transcritor, para muitos deficientes, ele é ruim porque você tem que pensar a sua resposta, ditar para o transcritor, não tem chance de correção como os demais candidatos têm, e você não sabe qual é o tempo, a velocidade e nem o tamanho da letra daquela pessoa. Então, o que uma pessoa sem deficiência gasta para elaborar uma resposta, você tem que elaborar a sua pensando no outro. E aí isso não é isonomia. E no meu caso, ainda queriam que eu fizesse tudo isso e a pessoa que estava transcrevendo transcrevesse dentro do meu tempo, das 5 horas que eu tinha. Então, assim, como que eu vou elaborar a resposta, fazer tudo isso e depender da velocidade da pessoa dentro do meu tempo? Aí, graças a Deus, eu chamei a comissão do concurso. No final, essa questão do tempo, falaram que eu tinha que fazer a prova no meu tempo e a pessoa poderia levar o tempo que ela necessitasse para escrever. Mas são coisas que desgastam. A mente do candidato já chega ao final, assim, além de se preocupar com a sua prova, que não é fácil, você tem que se preocupar com toda uma acessibilidade para ver se você vai ter direito a fazer uma prova. E que, na verdade, a Lei Brasileira de Inclusão já está aí para isso, né? E, enfim, há muito tempo, desde 2015, né? E eu queria falar sobre um outro tipo de capacitismo agora. A gente falou sobre a parte de estrutura e tudo mais, mas você sentiu, de repente, algum descrédito, uma desconfiança de que você chegaria lá? Ou até mesmo pessoas tentando sabotar? Eu nunca tive essa questão da sabotagem, se tive, não percebi. E do descrédito também, nunca senti, na minha realidade, um descrédito, pelo menos não aparente, sabe? Só que eu também não recebi muitas oportunidades. Deixa eu explicar qual foi a minha realidade. Quando eu estava na faculdade, eu era uma boa aluna e o meu professor me ofereceu a chance de estagiar na vara em que ele trabalhava. Ele era juiz. O doutor Ronaldo, eu gosto de falar porque foi a pessoa que me deu minha grande oportunidade. E desde então, eu passei a ficar só com ele mesmo. Quando eu saí e me tornei advogada, eu trabalhei no home office e não tive essa questão do descrédito, mas também
não recebia muitos escritórios me chamando, apesar de ter notas altíssimas, de ter publicação científica. Então, nessa parte, eu confesso que eu não sei te dizer se foi a rota que eu peguei, que foi uma rota focada na magistratura, ou se foi o capacitismo das pessoas. Eu gosto de presumir a boa-fé das pessoas, então eu prefiro escolher, acreditar no momento que foi a rota que eu peguei. Porém, eu sofri muito com a questão da acessibilidade. E uma coisa que me ajudou foi a própria compreensão. E isso é um pouco difícil de falar, mas às vezes muitas vezes uma pessoa com deficiência, ela vai precisar de adaptações. Ela vai precisar de compreensões e de adequações e de sessões que outras pessoas não vão precisar. Então, às vezes, o horário de trabalho tem que ser reduzido, sabe? Você vai ter que... A pessoa vai precisar faltar uma semana para um tratamento médico, mas isso não significa que a produtividade daquela pessoa vai ser reduzida. E é por isso que a gente tem que ter a mente aberta para experimentar, para testar. E até nós, pessoas com deficiência, precisamos também não enxergar as barreiras e achar que aquilo vai nos impedir, que, poxa, de fato, eu preciso de tudo isso, então não vai dar. Porque com o tempo e com a experiência, você vai vendo que realmente a produtividade é alcançada. Eu, por exemplo, trabalhava no home, porém eu conseguia entregar mais minutas do que pessoas que trabalhavam no presencial. E o meu chefe, o meu ex-chefe, acreditou nisso. E isso fez toda a diferença na minha vida. Então, se você é uma pessoa que está começando a ter contato, a conviver com pessoas com deficiência, faça o que for possível para que aquela pessoa tenha todas as oportunidades de produzir tanto quanto o outro, de desenvolver suas capacidades, suas habilidades, seus talentos tanto quanto o outro, porque você pode se surpreender. E se você é uma pessoa com deficiência, deixe-se descobrir aquilo que você é capaz de alcançar. Eu descobri que eu alcancei muito mais do que eu pensava. Meu sonho era ser juíza. Eu me tornei juíza no maior tribunal da América Latina e no maior tribunal do mundo em número de processos. E até hoje a minha ficha ainda está caindo. É, de fato, uma referência, sua história, para muita gente, para todos nós. E é muito interessante isso que você falou, porque quando a gente fala em igualdade, muitas pessoas acham que é dar o mesmo contexto para todo mundo, mas é entender que todo mundo tem um contexto diferente, sim, né? E as oportunidades é que tem que ser iguais. Sim, exatamente. E eu vejo muito isso também na situação das mães atípicas, porque não só as pessoas com deficiência precisam de políticas afirmativas, e para quem não entende o que é uma política afirmativa, é a concessão de situações que permitam o outro correr junto com aquele que não tem aquelas dificuldades. Mas as mães e pais de pessoas com deficiência também precisam desse olhar empático, porque uma mãe de uma pessoa com autismo, com alto grau de dependência, o horário dela vai ser muito mais limitado, muitas vezes, do que uma outra mãe. E ela precisa disso. E quando você concede à sua funcionária que tem essa situação, uma situação de maior compreensão de adequações, você está garantindo acessibilidade não só àquela pessoa, mas ao filho, àquela família. Você está promovendo a igualdade para um número de pessoas que a gente nem tem noção. Perfeito. Rebeca, a gente está tendo uma conversa incrível até então e ela vai continuar, mas eu preciso chamar um break, vai ser muito rápido, tá bom? Te peço licença. Claro. Bom, gente, a gente vai fazer esse rápido intervalo, rápido mesmo, e nesse espacinho de tempo, aproveite, já se inscreva em nosso canal do YouTube, adicione a playlist do programa aos seus favoritos e ative o sininho de notificações. Assim, você recebe em primeira mão e pode rever na íntegra todos os episódios já transmitidos por aqui. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Diversidade, o papo hoje com a juíza Rebeca Martins Gomes, a primeira juíza cadeirante de São Paulo.
E no bloco anterior a gente falava justamente sobre dar as oportunidades para que a pessoa com deficiência tenha um bom desempenho e tudo mais. E dispute em pé de igualdade dentro do possível com pessoas sem deficiência. Eu queria saber um pouco mais sobre que tipo de adaptações, tecnologias assistivas fazem parte do seu trabalho para tornar ele mais acessível. Bem, eu sou tetraplégica, porém eu desenvolvi, do meu jeito, um jeito de escrever e de digitar com o dorso do dedo. Então eu utilizo muito o notebook. Eu não consigo digitar direito em teclados normais, teclados de PC, de computador. Porém, eu utilizo muito o notebook. A cadeira de rodas parece que não, mas é também uma tecnologia assistiva, porque ela não existia há muitos anos. E basicamente tablet, notebook e preciso das acessibilidades nos locais, claro. Bom, a sua vivência dentro do mundo jurídico teve muito impacto, com certeza, sobre o seu olhar para a igualdade entre pessoas com deficiência. Em que momento você se deu conta de que você poderia mudar essa realidade e foi, de fato, buscar esse conhecimento nesse direcionamento? Teve isso? É um pouco constrangedor falar, mas eu preciso. Depois que eu virei juíza. Porque até então eu queria fazer justiça. É claro que quando eu tinha um problema, às vezes no acesso à saúde, eu pensava, não, eu preciso virar juíza para que outras pessoas não tenham esse problema também. Só que depois que eu virei juíza, e eu me tornei juíza com a intenção de viver meu sonho, mas depois que eu alcancei esse cargo, que outras pessoas com deficiência começaram a me contatar e a dizer, olha, eu agora, vendo a sua história, eu também eu vou me tornar a primeira juíza cadeirante do estado X. E aí outra pessoa, agora eu posso sonhar com isso. E quando eu fui entrar no perfil da pessoa, era uma pessoa que já era advogada. E uma esposa também, de um cadeirante tetraplégico, falando, olha, meu marido teve essa dificuldade na hora de fazer a prova do TJ tal. E o que você recomenda? Me caiu a ficha, me deu a noção de que outras pessoas com deficiência estavam me vendo e que a minha história ia repercutir na vida delas. E a partir daí eu comecei a direcionar os meus estudos, porque quando você vai estudar para a magistratura, você estuda tudo. Eu comecei a direcionar as minhas pesquisas, os meus estudos, para o foco da pessoa com deficiência. Então eu confesso que ainda estou iniciando essa jornada e estou gostando, porque está me caindo a ficha de que a minha realidade, se ela for transformada, ela pode transformar a realidade de inúmeras outras pessoas. E já transformou. Eu vou falar, inclusive, sobre isso agora, porque ali na sua nomeação, você foi nomeada junto a outras pessoas com deficiência, e isso despertou no tribunal a necessidade de adaptações. A partir da sua história, só de estar lá, eles abriram os olhos para isso, e eu queria saber como é ser grande parte responsável por uma mudança tão significativa assim. Eu estou descobrindo durante a jornada. Vai parecer propaganda, mas não é. O Tribunal de Justiça de São Paulo me acolheu. E isso é um desafio para o tribunal também. Isso deve ser reconhecido, porque é importante nós olharmos não só as inacessibilidades, mas também o esforço que outros fazem. Sabe, acolher uma juíza tetraplégica. Nesta semana eu visitei o Fórum de São Miguel e foi criado no Fórum de São Miguel um banheiro acessível a partir da minha história, e eu recebi a notícia de que estão se voltando a tornar acessíveis mais 2 banheiros no mesmo fórum. E não são banheiros para juízes, são banheiros para a comunidade. Então, você vê que o Judiciário de São Paulo tem se movimentado para tornar essas coisas diferentes. E quando eu recebo essas notícias, eu penso, meu Deus, então realmente ter vindo para cá está mudando a história, mas não é um crédito que pode ser dado a mim. Não, é um crédito que também precisa ser compartilhado com todas as pessoas, servidores, funcionários, a Comissão de Acessibilidade, a presidência, que decidiu entrar nessa revolução, e não uma revolução ideológica, mas uma revolução social. Perfeito.
Bom, existem dados, eu vou até ler aqui para o nosso público, de quase 19 mil magistrados no Brasil e só 270 se declararam enquanto pessoas com deficiência. O que você acha que ainda falta para que o seu ramo de atuação tenha mais espaço para futuros juízes? E por que você acha que tem tão poucas declarações oficiais a respeito de que existem essas pessoas com deficiência nesse ramo? Primordialmente o acesso à educação. A política de cotas é importantíssima, porém uma pessoa não vai passar em um concurso se ela não tiver o conhecimento necessário para isso. E o conhecimento necessário para isso é feito a partir do acesso à educação. Eu consultei uma pesquisa, a PNAD, né? A Pesquisa Nacional de Desenvolvimento. E em 2023 foi constatado que a taxa de analfabetismo no Brasil entre pessoas sem deficiência é de mais ou menos 4%, entre pessoas com deficiência 19%. É muito discrepante. Sabe, o acesso ao ensino superior de jovens entre, acho que 18 e 24 anos, é uma discrepância exorbitante também. E aí a taxa de frequência escolar, procure consultar isso. E são 18 milhões de pessoas com deficiência. E as barreiras para a pessoa com deficiência não são só barreiras de discriminação no sentido de bullying, de uma discriminação social pessoal. Elas existem. Elas existem e uma vez uma colega minha, uma amiga minha, me contou que ela usava fraldas durante o ensino fundamental e que colegas chamavam ela de bebezão. E aí você pensa, como que uma pessoa sente desânimo de ir à escola quando vê isso, e a importância do papel da família, dos pais, de conscientizarem seus filhos de nunca serem os agentes desse tipo de conduta, de conversar, de falar, de conviver com a pessoa com deficiência, chamar um coleguinha com deficiência para ir para a casa dele, sabe, levar para passear. Mas não é somente isso, o acesso à escola, o transporte público, a rampa é quebrada, sabe? Uma pessoa com deficiência visual, ela se perde na calçada, porque a maioria das calçadas não tem o piso tátil. Então, muitas vezes são colocados em salas especiais que na verdade são salas de segregação, porque não tem nada de adequação naquela sala para aquela deficiência em si. Então, é o acesso à educação, infelizmente. E naquela época, porque você sofreu seu acidente ainda muito novo, naquela época, como era a estrutura para você estudar? Você falou que ficou um período ali sem poder, e quando você retornou, acredito que tenha sido um grande desafio também. Né? Foi um grande desafio, sobretudo em relação à minha autoestima. Eu ainda não conseguia me ver como uma pessoa com deficiência muito bem, porque eu passei 12 anos sem ser e, de repente, seu corpo muda, sua mente muda, tudo muda. Mas a escola em que eu estudei me acolheu. Eles fizeram adaptações, obviamente, que foram graduais e eles também estavam aprendendo, então nem sempre a rampa era uma rampa muito boa, mas eles me acolheram e isso fez toda a diferença, porque isso me permitiu estudar, sabe? Fizeram um banheiro para mim, uma rampa para mim. Acolheram minha mãe, porque minha mãe ficava comigo todos os dias na escola, em todo o tempo que eu estava lá. A educação física era algo que me doía muito, eu chorava muito, porque eu já tinha feito 12 anos de educação física andando, então para mim era um trauma, assim. E eles me liberavam, eu fazia um trabalho sobre basquete e passava. Então, nesse início eu tive uma experiência positiva. Bom, eu queria falar agora sobre a sua participação no módulo de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Como foi ter um espaço ali para se divulgar sobre a justiça fundamentada na inclusão, na empatia, falar um pouco sobre a sua vivência e, a partir disso, de fato, mudar os rumos a partir da sua história? Foi uma experiência muito enriquecedora, em 2 sentidos. E, primeiramente, eu descobri que eu era a primeira juíza em 20 anos da infância. Primeira juíza, assim, com uma deficiência tão grave, digamos. E isso foi bom, porque eu pensei, poxa, que pena que demorou 20 anos, mas eu sou a primeira e eu tenho certeza que outros também virão.
Só que uma coisa que me chamou a atenção foi como o judiciário ainda precisa muito dar atenção a essa questão da deficiência. Por exemplo, não só na Infam, mas durante o curso de formação inicial também, nós aprendemos sobre protocolo racial, protocolo de gênero, temos mais de uma aula sobre isso, aprendemos inclusive sobre protocolo de questões ambientais, mas nunca houve uma aula voltada ao atendimento das pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que isso não é programado para ser assim. Não é por malícia, maldade, não vamos falar sobre esse assunto. É porque, infelizmente, as pessoas com deficiência ainda são invisibilizadas. E eu tive a oportunidade de falar sobre isso na Infam, com a própria coordenação, e eles foram super receptivos e perceberam. E o ponto ruim é o ponto de que ainda há uma invisibilidade, inclusive por parte do CNJ e de outros setores do judiciário. Mas o ponto bom é que essas mesmas pessoas estão se esforçando para mudar. A Infam se esforçou para me incluir, sabe? Em termos de horário, em termos de transporte, em termos de me dar um espaço de fala no podcast da Infam também. Então, você vê o CNJ, na próxima semana eu vou participar do Mulheres na Justiça. Então, você vê que as pessoas estão querendo ouvir e estão se movimentando. No início, antes de ser juiz, a gente tem que fazer uma prova chamada ENAMA, que é uma prova para você ter o direito de fazer outra prova para ser juiz. E no início, o ENAMA só possuía cotas raciais. E isso foi muito criticado. E o CNJ depois mudou para abrir tanto as cotas raciais como as cotas para pessoa com deficiência. Haja visto esse acesso, inacesso à educação. Então, você vê que existem déficits, sim, mas existe uma postura também para serem alterados. E isso nos dá esperança. E acredito que também, eu não sei se você sentiu isso, mas naquela época acho que a questão das cotas ainda era uma grande polêmica, até mesmo no meio das pessoas com deficiência, né? Parecia uma falta de, eu não tenho habilidade, então vou ter que apelar para as cotas. Eu sou cotista, eu usei cota desde o ENAMA até o final, e eu acho que muitas pessoas não sabem a verdadeira razão das cotas. E a gente que tem deficiência, a gente precisa também falar sobre isso, porque senão as pessoas não nascem sabendo. Por que uma pessoa com deficiência, a maioria delas, precisa daquela cota? Não é por falta de conhecimento, não é por falta de intelectualidade, é pelas razões que eu falei até aqui, pela falta de acesso à educação. Por exemplo, no meu caso, para estudar, eu tinha que estudar num celular, lendo um PDF, páginas e páginas. Por quê? Porque eu não consigo ficar muitas horas sentada, porque senão eu posso ter lesões, escaras. Então, eu tinha que estudar deitada. Quando eu ia fazer um curso, quando eu fui fazer um curso, por exemplo, para o IFES, eu não tinha como ficar tanto tempo sentada e a escola não era adaptada. Então, eu levava o material e ficava estudando em casa, fazia pré-veste em casa. A maioria dos locais não tem o acesso para aquela pessoa. Muitas pessoas com deficiência têm gastos altíssimos com remédio e cuidado com a saúde. Então, o curso que ela pode pagar é um curso de menor qualidade em termos de tecnologia. Então, ela tem que se virar para adquirir aquele mesmo conhecimento com muito mais esforço. Por isso, as cotas. As cotas são para dar a uma pessoa que tem conhecimento. Eu não me tornei juíza por conta da cota, eu me tornei juíza porque eu passei em várias provas, inclusive as cotas, no caso da magistratura, são só até a fase, se eu não me engano, até a fase objetiva. A partir da fase discursiva não há, você concorre em pé de igualdade. Eu passei porque eu tenho o conhecimento necessário para isso, mas eu precisei desse equilíbrio por conta do meu acesso muito mais difícil à educação. Eu quero te agradecer e até mesmo confessar aqui que em muitos momentos da sua história, das suas falas, principalmente da parte da escola, eu me identifiquei muito. Então é muito importante ter você aqui falando sobre isso. Obrigada. Obrigada pelo seu trabalho e também pela sua contribuição aqui para o Diversidade. Eu posso encerrar só com uma surpresinha que eu trouxe? Por favor! Eu trouxe a minha toga, que eu utilizei na minha posse. Foi surpresa essa mesmo, é a minha não tava nada combinado. Não, eu esqueci de avisar também. Essa é minha mãe, gente, que me acompanhou a vida toda. Para que você possa, e não só você que tem uma deficiência, mas você que tem qualquer dificuldade, às vezes uma dificuldade social, possa acreditar que
há certos sonhos que dão muito trabalho e exigem muito custo e dá vontade de desistir muitas vezes, mas que valem a pena. Então, eu tenho certeza que você pode ter a sua toga, o seu símbolo, não, claro, não literal, mas que batalhe, lute por isso, porque se eu alcancei, a fé sem obras é morta. Tenha fé e tenha obras, e você pode alcançar também. Bom, gente, eu fiquei até emocionada agora com esse momento, mas a gente precisa se despedir. O Diversidade de hoje fica por aqui, mas a gente volta toda sexta-feira, à 13h, com mais temas relevantes para vocês e para a gente continuar promovendo uma cidade mais inclusiva, que é o nosso papel aqui. Para mais conteúdos, mais informações do Legislativo Paulistano, siga as nossas redes sociais, @Câmara São Paulo, tudo junto, e até a próxima. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Tchau, tchau.